Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e vamos dar continuidade ao estudo do livro Boa Nova, capítulo 2, que tem como título João e o Precursor. Precursor por quê? É o que veio antes. E quem veio antes de Jesus para preparar o ambiente para a chegada do Mestre? Foi João. Não João o Evangelista, mas João que depois veio a ser conhecido como João Batista, porque ele batizava nas águas do Rio Jordão. E o texto começa dizendo que, abre aspas, após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Então, Isabel foi até a casa de Maria com o João, seu filho. E as duas começam a conversar, e muito interessante porque elas, na conversa, elas falam como qualquer mãe, as preocupações que elas tinham com seus filhos. A Isabel diz assim, abre aspas, o que me espanta é o temperamento de João, dado as mais fundas meditações, apesar da pouca idade. E aí ela vai dizer que ela, usualmente, ela pega o João ali por perto e o seu semblante está bem preocupado, né? Que parece que ele está envolto aos mais graves pensamentos. E aí a Maria diz, essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Olha só, né? E meu filho também meu filho é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Aquele comportamento de Jesus, onde ele também era dado a muitas meditações, preocupava a Maria. E ela também diz, por vezes vou encontrá-la sozinho, junto às águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Que lago? De Genezaré. Bom, então, as duas percebiam que os filhos eram diferentes. Eles não eram crianças como as outras crianças, embora ainda muito jovens. E aí ela diz o seguinte, que havia alguns dias, eles tinham estado em Jerusalém, nas comemorações costumeiras. E ela fala que Jesus conversa com os doutores da lei com uma facilidade, com uma eloquência muito grande, que impressionava os próprios doutores da lei. E Eleazar, que era um sumo sacerdote, chamou José em particular e advertiu José de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Ou seja, Eleazar, ele percebeu que Jesus estava muito avançado para a época e os conceitos que ele trazia eram preocupantes para aquelas pessoas ali do templo. Então, Maria toma a iniciativa de buscar Eleazar. E para quê? Para interceder, abre aspas, por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Veja bem, na época, depois que a criança fazia 12 anos, na adolescência, era comum que eles fossem ser discípulos dos grandes mestres da época, como, por exemplo, aconteceu com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi ser discípulo de Gamaliel. Então, Maria busca Eleazar para ver se Eleazar pegava Jesus para ser seu discípulo. E Eleazar, então, promete, olha só o que o texto diz, prometeu interessar-se pela sua sorte de Jesus. Todavia, ao regresso a Nazaré, Maria experimentou singular multiplicação dos seus temores. Por quê? Porque ela conversa com José, fala que tinha
procurado Eleazar e da vontade que ela tinha de Jesus se transformar em discípulo de Eleazar. Mas o que acontece é que no dia seguinte, Jesus procura Maria e diz: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Aí a Maria diz que ela tem preocupação com ele, e Jesus responde: Mãe, toda preocupação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. Ou seja, Jesus não escolhe ser discípulo de Eleazar. Para Jesus, a melhor escola era aquela onde ele aprenderia com José, seu pai, o ofício de carpinteiro, como também era comum na época. Os pais educavam os seus filhos para seguirem a própria profissão. Então, se José era carpinteiro, ele ensinou para Jesus a profissão de carpinteiro. E ele rapidamente aprendeu a lidar com o martelo, com o enxó e outros instrumentos para trabalhar com a madeira. Bom, aí na continuidade vem assim uma passagem muito bonita descrevendo o ambiente da época, a paisagem. É bem interessante, mas eu não vou me deter a essa parte aqui não. Quem desejar depois vai ler lá, né, com mais calma. O fato é que ao despedir de Maria, Isabel convida Jesus para ir passar uns dias com ela e com João. E Jesus responde de uma forma muito interessante, porque ele diz assim, que está escrito assim. A Isabel fala: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, Jesus respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. E daí, dizendo o quê? Por que é profético? Porque, de fato, João, né, se torna o Batista, e ele, em função de toda a forma como ele denuncia as hipocrisias da época e esclarece de forma muito enérgica o que estava acontecendo ali na época, ele acaba sendo alvo de muita ironia e de muito ódio, né? Porque ele, abertamente, ele fala do que ele percebe que havia de errado naquela comunidade. E aí, o que vai acontecer? O Humberto de Campos diz assim: de fato, João partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Agora veja só, e por que ele foi, né, degolado, né? Porque com as falas de João, ele acabou entrando em confronto com Herodíase. E quem era Herodíase? A esposa de Herodes, que era o governador daquela região. Ela tinha uma filha, Salomé. E o Herodes, nas festas que eles davam, o Herodes prometia que se ele agradasse de alguma apresentação, ele realizaria qualquer desejo da pessoa que havia se apresentado. A Herodíase então convence a Salomé, que era sua filha, de depois de dançar, de se apresentar para Herodes, se ele agradasse da dança, que ela então pedisse a cabeça de João Batista. E assim fez Salomé. Ela pediu a cabeça e eles então decapitaram, né,
João Batista, e ele foi entregue então numa bandeja para Herodes, que ele não pôde recusar o pedido da Salomé, porque isso era uma promessa dele, né? Ele não ia voltar atrás na sua palavra. Bom, o texto segue e diz assim, que João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo íntimo, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário da sua realização com o Cristo. Então, o Humberto de Campos está dizendo que o João Batista, ele não era um espírito perfeito, mas na época ele era o mais perfeito depois de Jesus, né? Porque o próprio João afirmou que ele não seria capaz de amarrar as sandálias de Jesus, lembra? Bom, e Jesus tinha João Batista no mais alto conceito, tanto é que Jesus afirma que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E isso está em Mateus capítulo 11, versículos 11 a 13, e também em Lucas capítulo 7, versículo 28. Então, muito interessante, né? Já a posição que João Batista ocupa frente a Jesus. Bom, terminamos aqui o primeiro capítulo. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem o vídeo, se gostaram, se não gostaram, em que eu preciso melhorar e assim por diante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.